Quantas vezes é que já deste por ti a dizer, epá, eu sei o que é que eu tenho que fazer, só que eu não consigo manter. Eu não tenho esta motivação. Às vezes é algo que eu não tenho esta força de vontade. E aqui é que está um dos maiores erros que nós vemos. É que estas mulheres vivem num ambiente que, de facto, empurra constantemente para o erro. Constantemente para sentirem exatamente isto. E é exatamente isso que hoje vamos falar, sobre como o ambiente, não só a parte da comida, não só a parte do treino, mas tudo isto acaba por influenciar estas decisões. O meu nome é Filipe Simões. Jorge? Meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a manterem. Tudo isto através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Verdade, hoje começámos aqui este podcast um pouco diferente, mais no conforto. Hoje estamos muito mais confortáveis, não é? Porquê? Porque cada um de nós está em casa. Podia ter sido devido a Christine ou a Joseph, mas não, foi devido à inovação e à eletricidade, não é? À inovação e, portanto, nestas coisas novas que existem estes carros híbridos e não, mas não, foi um carro elétrico, não é? Portanto, infelizmente a Ana não conseguiu vir até nós e, portanto, meninas, por isso é que hoje estamos a fazer o episódio do conforto das nossas casas, porque estas coisas acontecem, não é? E, portanto, a inovação, isto acontece. Mas está tudo bem, porque na realidade fazemos aqui pelo conforto da nossa casa e o objetivo é tentarmos aqui ajudar-vos sempre do melhor possível. E é exatamente por causa disso que hoje nós vimos falar sobre este tema, que leva muitas mulheres a desistirem e a sentirem que de facto acabam aqui por sentir que o problema é delas, que é falta de força de vontade, falta de motivação, mas aquilo que nós sabemos é que a motivação ela acaba por ir voltar, não é? Portanto, acaba por nunca ser muito, muito constante. E isso acaba por ser um grande perigo para mulheres que querem perder peso, que estão nesta jornada. Porquê? Porque no fundo estamos a depender de algo que vai e volta, portanto, algo que não é constante, não é? E, portanto, e se nós muitas vezes ouvimos isto, que para perder peso é necessária esta consistência, a motivação é aquilo que não nos dá a consistência, não é? Porque se é algo que vai e volta. Exatamente isso do ponto de vista psicológico eu te queria perguntar, Ana, que é porque é que confiar na motivação que acaba por fazer com que a gente falha tantas vezes? Se nós basearmos as nossas escolhas e os nossos comportamentos diários só na motivação, isto é um erro porque ela não é estável, ou seja, a nossa motivação vai oscilar consoante as nossas emoções, o nosso nível de stress, o cansaço acumulado. No fundo, aquilo que acontece ao longo de um dia vai influenciar o meu nível de motivação e nenhuma pessoa consegue estar motivada 24 horas por dia, nem 7 dias por semana. Esperar isso de nós próprias é muito pouco realista, isto é impossível de acontecer. Então este é o problema, se eu confiar apenas na motivação para determinar os meus comportamentos e as minhas escolhas, eu vou estar sempre a depender daquilo que acontece no meu dia. Se é um dia que corre bem, então eu vou conseguir fazer tudo, mas se é um dia que corre mal, eu vou deixar e não vou fazer absolutamente nada. E todos nós temos dias maus, todos nós temos dias com imprevistos e onde as coisas não correm como nós gostaríamos. E aqui também um fator importante é, mesmo num dia que eu acordo motivada, eu não consigo chegar ao final do dia com a mesma motivação com que comecei. À medida que o dia avança, vamos acumulando fadiga mental e mesmo física e naturalmente a nossa capacidade de tomar decisões mais exigentes vai diminuindo e por isso é que no final do dia tudo nos parece um bocadinho mais difícil e é aquela fase que tipicamente muitas mulheres sentem que é um desafio. Então depender de um fator que depende de fatores externos e nós não controlamos a maior parte dos fatores externos da nossa vida, vai fazer com que eu não consiga ter controlo no meu processo. Não vou ser eu a determinar as minhas escolhas. E aquilo que ajuda a construir resultados é a consistência, que não pode nunca depender da motivação. Porque aquilo que vai acontecer é que eu vou estar a tomar decisões, muitas decisões, num ambiente e num contexto que não vai ajudar, porque eu não controlo a maior parte das coisas que influenciam a minha motivação. Essencialmente é isto.
É impossível nós mantermos motivadas, sempre. É isso, é a tal situação, não é? Portanto, acaba por ser como. É como. É um sentimento, não é? Portanto, é como eu estar feliz, é como eu estar triste, e aquilo que nós vemos é que isso também não acontece de forma sempre estável, não é? Sempre retilínea, não só, como tu estavas a dizer e bem, não só ao longo de vários dias, não é? Portanto, há semanas em que nós estamos mais assim, se calhar há meses, há fases da vida, mas também mesmo na parte micro, não é? Portanto, mesmo ao longo do nosso dia. E se nós definirmos apenas que, se nós dependermos apenas da motivação para, por exemplo, no caso do treino, se nós dependermos só da motivação para treinar, a realidade é que se calhar nós íamos treinar, se calhar pá, eu só 1% das vezes, não é? Porque muitas das vezes não apetece, epá, não apetece, e a verdade é esta, é porque se calhar nós também vemos outras pessoas que treinam todos os dias, ou se calhar quando nós começamos uma jornada, nós vemos pessoas que treinam todos os dias, que têm aqui resultados incríveis, e nós olhamos para estas pessoas e pensamos logo, tipo, pá, tipo, ela deve estar tipo, sempre com uma motivação para treinar, tipo, incrível. E isto não é, isto é um dos maiores erros que nós de facto pensamos, porque se nós formos a ver, nós estamos aqui todos, nós treinamos com frequência, não é? E não significa que todos os treinos que eu faça que sejam aqueles que eu me sinto mais motivados para ir. Aliás, eu até posso arriscar e dizer para aí que tipo 60 a 70% dos treinos que eu faço não é porque me apetece imenso ir, é porque simplesmente eu tenho este compromisso maior e tenho aqui outro porquê mais forte. Mas é isso, e, portanto, nós não podemos reger-nos para ir treinar pela parte da motivação. Porque isso aí é a receita mesmo para dar mesmo o desastre. O que é fundamental é nós termos, acima de tudo, uma estrutura que nos permite ter previsibilidade, acima de tudo. Porquê? Porque se nós termos essa previsibilidade, nós vamos conseguir ter resultados previsíveis, não é? E não imprevisíveis, tais como é a motivação, porque a motivação acaba por ser muito imprevisível, não é? Portanto, por exemplo, eu dou-vos o exemplo de estamos aqui mais ou menos há uma semana e meia sem sol, e isso, como eu acho que com qualquer outra pessoa, por exemplo, a mim afeta-me um bocado a motivação, sinto-me mais em baixo, não me apetece tanto treinar, não é? Portanto, e se eu deixar que esses fatores externos também influenciem a minha motivação para eu treinar ou não, acabo por não conseguir os resultados que eu quero. Logo vou ter resultados imprevisíveis, não é? Mas se eu tiver exatamente esta estrutura, se eu souber exatamente o que fazer, quando fazer, e eu seguir exatamente esta estrutura, eu vou conseguir exatamente ter aqui estes resultados previsíveis. E isso torna tudo muito mais fácil. E esta estrutura advém da parte em que é muito importante o ambiente, não é? Portanto, esta estrutura, no fundo, acaba por ser também um pouco aqui o ambiente, acima de tudo, que é aquilo que nós estamos a falar, não é? Portanto, se eu tiver uma estrutura da minha agenda, do meu espaço físico, não é? Portanto, se eu tiver isso tudo bem estruturado, das minhas refeições até, não é? Se eu tiver isso tudo muito bem estruturado, eu aqui vou conseguir ter esta previsibilidade. E esta estrutura que nós estamos aqui a falar é, acima de tudo, o ambiente. E existem vários tipos de ambiente. E eu agora queria te perguntar, Ana, era, quando nós falamos aqui neste ambiente, não é? Do que é que nós estamos aqui realmente a falar? Que tipo de ambientes é que existem? Olha, o ambiente quando nós falamos de ambiente, falamos de tudo aquilo que nos rodeia, ou seja, de tudo aquilo que está à nossa volta e que influencia o nosso comportamento. E aqui falamos de ambiente físico, ou seja, o que está disponível em casa, o que está disponível no trabalho, por exemplo, a proximidade dos recursos que eu tenho, se eu procuro ou não os recursos que preciso à minha volta. Quanto mais próximos e mais disponíveis estiverem estes recursos, mais fácil vai ser para mim manter e estruturar os hábitos. Falamos do ambiente social, ou seja, das pessoas que estão à nossa volta, e este é É. importantíssimo e muitas vezes desvalorizado. Ou seja, as mensagens que nós recebemos diariamente, as expectativas dos outros, as expectativas que nós próprias criamos sobre nós e sobre os outros. E permitam-me fazer um parênteses para reforçar aqui um bocadinho esta questão do ambiente social. Muitas vezes, ou melhor, nós vivemos em ambientes que
no fundo, alimentam e validam o estilo de vida que nós levamos. Se de repente uma pessoa entra num processo de mudança e o ambiente à sua volta não muda, esta pessoa vai ser tipo outsider, ou seja, de repente está toda a gente a fazer coisas diferentes, a validar escolhas diferentes, a ter hobbies diferentes daquilo que eu agora quero passar a fazer. Então vai ser sempre muito mais difícil. É importante a pessoa, quando entra no processo de mudança, dedicar-se a provocar também algumas mudanças aqui no ambiente social. Se eu tiver à minha volta todos os dias pessoas que me digam vamos treinar, olha, em vez de ir a este sítio almoçar, vamos àquele, ou trazemos marmita e vamos para o parque. Se eu tiver pessoas deste tipo, vai ser muito mais fácil eu ser consistente. Mas se eu tiver pessoas que me arrastam para os hábitos antigos, então eu vou ter que estar sempre a dizer que não. E voltamos novamente lá acima. Se a motivação oscila, nos dias em que eu não estou motivada, eu vou ceder àquilo que as pessoas à minha volta me pedem. Depois falamos aqui do ambiente emocional. O stress que existe na vida da pessoa, muitas vezes as pessoas querem mudar hábitos sem mudar os contextos e a forma como se posicionam nos contextos da sua vida. E se eu levo uma vida onde eu tenho elevados níveis de stress, eu não vou conseguir produzir esta mudança bem, ok? Então eu também tenho que mudar a forma como eu me posiciono nas várias áreas da minha vida. A frustração, o cansaço acumulado e hoje em dia, e que tem aqui um peso também bastante grande neste ambiente emocional, falamos do ambiente digital, ou seja, daquilo que nós consumimos nas redes sociais e a comparação a que nós nos sujeitamos diariamente, não é? E depois isto é um problema porque eu comparo o meu 100% com o 1% de alguém, o que é nitidamente injusto, não é? Eu vou julgar os resultados que a outra pessoa num dia bom vai publicar nas redes sociais com os meus dias maus que existem certamente também na vida daquela pessoa. No fundo, o nosso ambiente, ele empurra-nos sempre numa direção. A questão aqui é perceber se ele nos empurra a favor desta mudança ou se nós vamos ter que estar sempre a lutar contra o ambiente para conseguir produzi-la. Isto vai, sem dúvida alguma, determinar o nível de exigência e de esforço que a pessoa vai precisar neste processo de mudança. Sem dúvida. E agora faz-me recordar exatamente ontem. Estava numa conversa com uma aluna nossa e com a nossa Joana. E o incrível foi que, pronto, nós começámos agora um desafio também novo e, portanto, a Joana começou também agora aqui a correr e estávamos a falar exatamente sobre isto. Como, por exemplo, ela inscreveu-se porque queria fazer os seus primeiros, uma corrida de 5 km e então estamos a começar a fazer a fase do treino, não é? Portanto, aqui o objetivo é ela agora conseguir correr estes 5 km. E estávamos a falar um pouco sobre isso e depois começámos a falar sobre os ténis, porque eu estava a aconselhar-lhe então aqui uns novos ténis e ela estava exatamente a falar de como o Instagram dela e o algoritmo dela neste momento, aquilo que mais lhe envia é vídeos sobre corrida, alimentação e treino de força, não é? Portanto, o que é que está aqui a acontecer? É exatamente isto que a Ana estava a explicar, não é? Portanto, que é este ambiente digital. Porque quanto mais, neste caso a Joana, consome este tipo de vídeos e para ver, mais está a alimentar esta nova versão dela, não é? Portanto, mais está a alimentar esta nova pessoa que tem este interesse e começa a ser exatamente dela. E depois isso começa a ter uma influência enorme, porquê? Porque ela vê um vídeo sobre corrida ou etc., e sente-se motivada para ir correr, não é? Portanto, ela vê uma receita mais saudável e ela sente-se motivada para comer saudável. Versus, por exemplo, só quando está a ter uma consulta connosco, não é? Portanto, e este ambiente de fora é fundamental para que a pessoa consiga, de facto, ter este sucesso. E hoje em dia nós vivemos vivemos muitas horas neste ambiente digital, portanto vivemos muito dentro deste ambiente digital e é fundamental nós começarmos a fazer esta higiene desse próprio ambiente. E por acaso saiu agora recentemente uma atualização do próprio Instagram onde nós próprios conseguimos filtrar. Portanto, o que estava a acontecer antes era que o próprio algoritmo, ele
ia criando consoante os nossos interesses, consoante o tempo que mais nós assistíamos, o conteúdo que nós interagíamos, ele enviava sempre mais consoante isso. Depois eles fizeram uma nova atualização onde nós podemos fazer um reset do algoritmo, ok? Portanto, eliminamos tudo aquilo que o algoritmo sabe e, portanto, começamos de novo. Mas agora surgiu esta semana uma nova atualização que é bastante boa, que é nós próprios conseguimos escolher o algoritmo, ok? Portanto, nós próprios conseguimos escolher os nossos pontos de interesse portanto, eu achei bastante interessante porque, de facto, nós conseguimos ter aqui esta escolha do que é que nos aparece nas redes sociais e, portanto, se eu estou numa fase assim, neste momento é muito importante nós ensinarmos as pessoas que o ambiente digital é fundamental para elas conseguirem ter, de facto, este sucesso a longo prazo. E, aliás, é uma das coisas que nós vemos com as nossas melhores alunas, é que, de facto, mudam não só têm estas mudanças, mas nós sabemos que vai conseguir, de facto, ser a longo prazo se o ambiente que elas estão, presencial e também digital, estiver a mudar. Portanto, com esta nova atualização, eu recomendo mesmo a todas as meninas que de facto queiram ter esta transformação, a irem ao Instagram, abrem lá na parte dos Reels, lá em cima do lado direito tem lá uma parte, um filtrozinho, e vocês conseguem carregar filtro e ele automaticamente mostra-vos quais é que são os vossos interesses. E eliminar aquele que não vos traz nada e acrescentar aquele que vocês querem, porque de facto isso vai ajudar imenso. Queria agora fazer aqui esta transição para a parte da alimentação e queria-te perguntar, Beatriz, que era, na prática, como é que aqui o ambiente influencia aqui as nossas escolhas alimentares? Bastante. De que forma? Então imagina, vamos pensar numa pessoa que está a tentar fazer uma mudança a nível alimentar, não é? E está a entrar num processo de mudança de hábitos e quer comer mais legumes, quer comer alimentos que são mais nutritivos. No entanto, continua a ter em casa, por exemplo, todos aqueles outros alimentos que deveriam ser só consumidos de uma forma mais pontual. Fica muito difícil para essa pessoa, tendo em conta que está a fazer uma mudança que vai exigir algum esforço para ela, porque não é o hábito dela, se continuar a ter em casa todos os alimentos disponíveis, incluindo aqueles que não são os mais rotineiros ou que não deveriam ser rotineiros, fica muito difícil para essa pessoa continuar a fazer esta mudança, ou seja, é como se estivessem sempre a puxar, não é? Ela está a tentar ir para um lado e os alimentos menos nutritivos estão ali a puxá-la para ela continuar naqueles hábitos e, portanto, a disponibilidade de alimentos que nós temos em casa é fundamental ser revista, não é? Para também nos ajudar nesta mudança, ok? A mesma coisa como, por exemplo, também a facilidade de acesso que nós temos, ou seja, por exemplo, os takeaways vieram trazer isso um bocadinho, não é? Ou seja, nós agora é só clicar nos botõezinhos e trazem-nos a comida à casa. E essas facilidades, ou a mesma coisa também, por exemplo, termos um McDonald's a 5 minutos a pé de casa, ou, não é? Esse tipo de facilidade de acesso também torna o processo um bocadinho mais complicado, ok? E pronto, depois cabe-nos a nós tentar criar alguns atritos. E portanto o ambiente neste sentido, ou seja, aquilo que nós temos disposto para nós, faz com que a minha decisão vá ser muito diferente, não é? Porquê? Porque, tal como a Ana estava a dizer, a nossa decisão de manhã vai ser muito diferente da minha decisão, se calhar, no final do dia, em que eu já trago stress, cansaço, não é? Agora, imaginem ainda juntar a isso, por exemplo, a fome, porque, sei lá, passei o dia todo a controlar muito bem, que é o que muitas pessoas também fazem, que é cortar o máximo durante o dia porque conseguem aguentar. E depois chegam à noite e têm os alimentos disponíveis, têm a facilidade de acesso e têm que tomar a decisão de dizer que não, com fome também acrescida e cansaço e stress, não é? Portanto, fica muito difícil nesse ambiente conseguirmos tomar uma decisão que seja ajustada ao nosso objetivo. Sem dúvida, sem dúvida. E isto também, por exemplo, é a tal situação, não é? Como nós vemos que o ambiente em si, portanto, e aquilo que tu estavas a falar e bem de, por exemplo, o McDonald's cada vez mais perto, estas facilidades de mandar então vir comida, aquilo que nós temos que fazer acaba por ser um pouco também exatamente o contrário disso, não é? Portanto, se estas más escolhas, digamos assim, estão cada vez mais fácil acesso, nós temos então que podemos evitá-las, não é? Portanto,
desinstalar a aplicação do Uber Eats, e cada vez que eu quero pedir Uber Eats eu tenho que instalar a aplicação e etc. Então, portanto, isso faz-me pensar, não é? Ou então pelo simples facto de o outro lado, que é facilitar então estas boas escolhas, não é? Criando aqui um ambiente em casa também favorável exatamente para isso, porque na realidade é isso que tu estás a falar, que é quando muitas mulheres que nós vemos que passam imensas horas sem comer, quer seja pelo stress, mas depois quando vem o pensamento da comida é tipo, não, eu vou aguentar mais um bocado porque eu também na realidade não sinto assim tanta fome, então vou aguentar mais um bocado porque se eu tiver mais tempo sem comer significa que eu estou a perder mais gordura, e isto é um pensamento totalmente errado e acaba por ser aqui um tiro no próprio pé, porque já sabemos que depois ao final do dia acaba por ser aqui o inverso, não Vai é? dar asneira, sim. Vai dar asneira, garantidamente, não é? E portanto, depois isto só gera frustração, e depois gera exatamente este pensamento de epá, eu não tenho esta força de vontade, porque é que eu não tenho esta força de vontade? Enquanto estamos a ver é que o ambiente, não é? E tu não teres estrutura é que de facto está-te a levar à situação que é agora, não é? Portanto, e qualquer um de nós que está aqui, que nós somos especialistas na matéria, certamente isto também aconteceria, não é? Se eu passasse o dia inteiro sem comer, só focado no trabalho e etc., depois eu chegasse à noite, eu também não ia, e se eu tivesse de fácil acesso, eu também não ia conseguir. E está tudo bem, mas temos é que pensar, ok, porquê é que eu não consegui resistir? Porquê? Porque olha, também já estou há 4 horas sem comer, porque isto estava aqui de fácil acesso, não é? Não treinei, não tenho forma de fazer uma regulação emocional, então é normal que isso vai acontecer, e portanto aqui acaba por ser aqui um pouco esta pessoa, acaba por estar aqui a remar contra a maré, no fundo, não é? Portanto, e se nós não mexermos no ambiente em si, se nós não mudarmos o nosso ambiente e decidirmos que é só, não, eu agora vou começar então esta nova jornada de perda de peso, mas depois não tenho atenção a isto, não mudo os meus hábitos, não mudo o ambiente em si, é literalmente estar a remar contra a maré, e acaba por ter aqui tem prazo de validade do tempo que eu vou conseguir aguentar nesta situação, não é? Portanto, começa ali tipo, ok, se eu não mudo nada, pronto, ok, é só uma questão de tempo, que é uma semana que eu consigo aguentar, é 2 semanas, porque depois já sei que não vai dar, não é? Portanto, e eu falo isto porque qualquer um de nós aqui que estamos aqui a falar, somos especialistas exatamente nesta matéria, e também não conseguimos, e portanto não é porque nós não temos falta de força de vontade, não, é porque nós simplesmente utilizamos todas as estratégias que nós tínhamos ao nosso redor para facilitar exatamente essas decisões, não é? Só que quando nós estamos aqui a remar contra a maré e a lutar aqui contra isto, acaba por ser bastante difícil. Ana, e já agora levo exatamente isso aqui para o outro lado, que é o que é que acontece aqui psicologicamente quando alguém está sempre aqui a lutar aqui contra o ambiente? A pessoa vai ficar super cansada, ou seja, porque é como se colocar todos os dias, a todos os minutos dos seus dias em provas de fogo, não é? Ou seja, eu tenho sempre que escolher aquilo que eu sei que é melhor para mim, mas à minha volta eu tenho sempre pessoas e contextos que me levam para aquilo que é mais fácil e que no imediato me traz determinado prazer ou satisfação, não é? Ou seja, eu vou ter que estar a ser disciplinada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto é desgastante. Já para não falar de que acontece num contexto em que depois nós temos 1001 responsabilidades também a pedir a nossa atenção, não é? E a precisar da nossa energia mental. Isto não é sustentável a longo prazo, não é? A pessoa vai ter que sentir sempre que isto é demasiado difícil. Permitam-me dar aqui um exemplo. Há 10 anos atrás, o meu pai fez um processo de perda de peso, perdeu 30 quilos e ao fim do primeiro mês nós percebemos claramente que se nós não facilitássemos e não adotássemos também o estilo de vida que o meu pai estava a adotar, ele ia acabar por desistir, porque imaginem o que é estar sentados a uma mesa onde 4 pessoas estão a comer aquilo que ele gostava de comer antes
e ele ter que estar a comer comida diferente da nossa. Havia dias onde isto não funcionava. Isto funciona para todos os hábitos, ok? Se a pessoa vai ter que estar todos os dias a escolher sozinha, isto é desgastante. Além de que, como não vai conseguir sempre ser disciplinada, mas também não vai conseguir dizer sempre com as pessoas que estão à sua volta, vai sentir sempre que está a falhar. Ou seja, isto nunca funciona. Eu não consigo ir nem com os da feira, nem com os do mercado. Então, no fundo, eu estou sempre a fazer as coisas mal, não é? Isto não funciona para mim, eu não consigo interiorizar. Então, para que esta mudança seja, e eu gosto sempre de lembrar isto às nossas meninas, elas fazem esta mudança para melhorar, para aumentar o seu bem-estar. Para eu me sentir bem nesta mudança, ela não pode ser excessivamente exigente, ok? Porque senão eu não vou conseguir interiorizá-la. Então aqui é fundamental fazer duas coisas. Primeiro, facilitar estes hábitos no meu ambiente, ou seja, eu ir e incluir no meu círculo pessoas que tenham os mesmos hábitos que eu quero implementar, em minha casa, no meu trabalho, que é levar as marmitas, em vez de passar na pastelaria, levar a caixa de bolos, em casa começar a descobrir outro tipo de produtos que eu gosto, mas que sejam mais nutritivos, ou seja, é um processo de descoberta, onde eu facilito estes hábitos e dificulto os hábitos anteriores, ok? Dificulto o caminho para chegar a esses hábitos. Isto é fundamental, porque senão a pessoa vai estar sempre física e mentalmente cansada. E nós não conseguimos manter isto a longo prazo se estivermos sempre em esforço e muito cansados. É isso, tem de ser feito de uma forma mais leve, acima de tudo. Porque sabemos que se é feito dessa forma leve, aliás, isso acaba por ser uma das palavras que muitas das nossas alunas dizem, e aliás, ainda esta semana a Maria partilhou também exatamente um testemunho de uma aluna nossa também a dizer isso, que sente que desta vez não está a fazer uma dieta, não é? Portanto, porque nós vemos que muitas vezes esta palavra dieta, e quando as pessoas pensam exatamente nisto, dieta, está logo associada a isto, não é? Está logo associada a esta mudança toda e de repente acaba por ser bastante difícil a pessoa conseguir adotar esta mudança e a nossa aluna estava a dizer exatamente isso, que acaba por ser aqui ela sendo que não está em dieta e que acaba por ser um processo muito mais leve, muito mais tranquilo e aquilo que nós sabemos e aquilo que garante exatamente aqui o sucesso de muitas alunas nossas é exatamente essa leveza com que conseguem levar isto, perder peso na mesma e conseguir atingir os objetivos, porque sabemos que assim acaba por ser muito mais. Não são resultados rápidos, ok? E portanto, isso é muito importante nós deixarmos aqui bastante claro que nós aqui nunca fazemos este forcing para resultados rápidos, ok? Porque já sabemos que estes resultados rápidos não vão durar a longo prazo. E, aliás, isso é uma das coisas que se os nossos. Quem está a ouvir pode ver em todo o conteúdo que nós partilhamos. Nós nunca dizemos que esta pessoa perde X quilo em X tempo ou não dizemos até o tempo que foi aquela mudança, exatamente por isso, ou quando dizemos quando puxamos alguém, não é? Portanto, também não dizemos exatamente isso. Porquê? Porque esse não é o objetivo. O objetivo não é que a pessoa perca o máximo de peso em menos tempo possível, mas sim mudar os hábitos, porque sabemos que isso vai ser a consequência, não é? Portanto, o perder peso depois vai ser a consequência disso, mas pelo menos garantir, para mim é muito mais importante que essa pessoa consiga perder 2, 3 quilos no mês ou até menos, mas que de facto a vida dela e o ambiente em si e as mudanças estejam a acontecer, porque sabemos que isso vai ser muito mais duradouro e vai garantir com que ela consiga não só atingir esses objetivos, mas acima de tudo os manter, não é? Portanto, isso é que acaba por ser aqui os mais importantes, não é? Boa. Até porque desculpa. Até Diz, porque diz. elas até nos encontrarem não tinham conseguido, né? Que é manter, porque passam por N dietas, que é sempre tudo muito extremista, não é? E que elas conseguem fazer por um tempo e depois têm a motivação do resultado rápido, mas depois manter para a vida sempre foi muito difícil e por isso é que
quando também vêm ter connosco, o objetivo é fazer dessa abordagem diferente, de forma a que elas consigam manter estes hábitos para o resto da vida. Sem dúvida. Ias a E dizer, Ana, força. ia dizer que reforçar aqui esta ideia, muitas vezes as pessoas não conseguem manter porque lá está, mudam elas, mas depois tudo à volta delas continua a ser exatamente como era antes de perderem peso. Exato. Então, o ambiente que ajuda é aquele que reduz as decisões. Quanto menos eu tiver que decidir ao longo de um dia, mais fácil é eu manter estes comportamentos consistentes. E é esta a mudança que é fundamental, eu preparar todos os contextos da minha vida para que eu não tenha que decidir, mas sim fazer. O meu dia já está preparado para eu fazer, quase de forma automática. Sem dúvida. Por exemplo, Beatriz, na parte da alimentação, onde é que nós vemos mais esta situação onde a pessoa acaba por ter que remar contra a maré? Então, um bocadinho relacionado também com aquilo que estávamos a falar, né? Ou seja, as pessoas, por exemplo, sabem que tendo em casa não vão conseguir controlar a porção, por exemplo. No entanto, iniciam esta mudança, mas continuam em casa com todos aqueles alimentos que normalmente elas não têm o controle. Fica muito difícil, não é? Porque lá está, ou seja, eu sou apologista de lá para a frente poderes ter essas coisas em casa, não é? Porque, ou seja, nós podemos comer um chocolate, nós podemos comer bolachas. Só que qual é aqui a questão? Temos de também perceber quais é que são os nossos limites e temos de perceber onde é que nós nos conseguimos controlar ou não. Precisamos de mais tempo, então não vou logo ter em casa naquelas quantidades, por exemplo, não é? E aqui falham muito nesse sentido, porque querem começar a comer de uma forma mais nutritiva, mais saudável, mas continuam a ter exatamente tudo aquilo que compravam antigamente, não é? Uma casa com croissants, bolachas, batatas fritas, tudo isso. E depois, como ainda não conseguem gerir a porção, quando comem uma quantidade muito elevada e, portanto, vão contra a maré nesse sentido, não é? Porque estão a tentar sair desse hábito, mas continuam a sabotar-se porque continuam a ter tudo isso lá em casa, ok? E ainda, também um bocadinho relacionado com aquilo de tomar a decisão logo de início, ou seja, quando vamos fazer, é porque já foi decidido antes, já foi planeado, não é? E então eu não tenho que me esforçar muito a pensar o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho em casa, não tenho que dedicar tanto tempo a isso e, portanto, não ter planeamento também acaba por ser um fator que nos leva a sentir muito mais dificuldade, não é? Porque depois lá está, mete-se a vida, não é? Mete-se os imprevistos, o stress, o cansaço, as emoções, e é muito mais difícil para mim chegar a casa depois de um dia complicado ou chegar a casa às 9 da noite porque houve um imprevisto e eu não consegui chegar tão cedo, e se eu não tiver nada planeado, ok? E aqui o planeado pode ser ou já feito ou pelo menos saber exatamente o que vou fazer, fica muito mais difícil de eu tomar essa decisão em prol da mudança de hábitos que eu queria, não é? Ou seja, vai ser mais fácil, não é? Porque é aquilo que também estamos mais habituados, vai ser mais fácil tomar a decisão de pegar num snack ou pegar numa coisa qualquer congelada, tipo uma lasanha daquelas já congeladas, não é? Isso parece sempre muito mais fácil e, portanto, todos esses fatores dificultam muito o processo, ok? Pronto, e a parte da fome em si, não é? Ou seja, a pessoa que quer fazer esta mudança e acha que durante o dia tem que aguentar ao máximo e não fazer pequeno almoço e fazer uma saladinha ao almoço, comer uma fruta ao lanche, está a colocar-se na posição de falhar, porque vai chegar a casa com tudo aquilo que eu já falei e vai ser ainda mais difícil conseguir tomar uma decisão racional a favor da mudança que ela quer, ok? Portanto, estes 3 fatores acabam por dificultar muito o processo para elas, porque vai exigir muito esforço. E era como a Ana estava a dizer, ou seja, quando é demasiado exigente, vai ser difícil nós fazermos isso por muito tempo, não é? Nós vamos querer largar essa exigência toda, essa dificuldade toda. É isso, é muito atrito, não é? Muito. É. E só utilizar aquilo que a Bia estava a dizer para um exemplo muito claro, ou seja, o comportamento pode ser exatamente o mesmo, mas a minha escolha pode ser diferente e o resultado será garantidamente diferente. Ou seja, chegar a casa às 9 da noite, depois de um dia cheio de imprevistos, super cansada, se eu tiver o meu tupperwarezinho que eu já preparei há uns dias, com uma refeição nutritiva,
é exatamente a mesma coisa do que eu chegar a casa, pegar numa tigela, pôr leite e cereais e qualquer coisa rápida, ou seja, o comportamento e o tempo que me demora é exatamente o mesmo, mas a minha escolha é diferente e o meu resultado será diferente, ou seja, é facilitar ao máximo estas escolhas para que naquele dia, para eu conseguir ter uma escolha equilibrada, eu não tenha que ter o dobro ou o triplo do esforço. Mas é se eu me preparar antes e se eu perceber que isto me facilita imenso a vida. É isso. Beatriz, aqui então, se calhar agora vamos aqui já modo dar pequenas soluções ou tentar já aqui ajudar quem nos está a ouvir. Quais é que são aqui os primeiros ajustes que nós podemos fazer aqui no nosso ambiente alimentar que acabam por ter logo aqui este impacto? Boa questão, Filipe. Olha, o primeiro ajuste eu diria mesmo que é controlar bem o que entra em casa, ok? Principalmente no início, ok? É perceber que, ok, eu ainda não consigo ter estas coisas todas aqui em casa sem me controlar. Então eu vou evitar que isso aconteça, tá bem? Não é suposto ser para a vida, mas é durante um tempo. Portanto, evitar ter alguns snacks que já sabemos que não nos conseguimos controlar, ok? Pelo menos enquanto não nos conseguirmos. Portanto, eu diria que esse é o primeiro. E depois, caso tendo, tornar um bocadinho mais difícil o seu acesso. Ou seja, sei lá, eu vou dar um exemplo. Antigamente, cá em casa, caso houvesse, por exemplo, um frasco de Nutella, ficava em cima do balcão da cozinha, por exemplo. Ao invés de ficar arrumado atrás de outra coisa qualquer. Percebem? E estas mudanças pequeninas fazem uma diferença muito grande, porque assim, lá está, isto estamos sempre a repetir, mas é verdade. Eu chego a casa, não tenho um lanche preparado, vejo um frasco de Nutella ali. Na minha cabeça eu penso, isto é o mais rápido, é o que eu tenho aqui, não é? Ao invés de, se eu deixar isso mais escondido e deixar outros alimentos mais visíveis, a fruta, o pão, o queijo, né, que está no frigorífico, esperemos, mas visível. Isso vai tornar um pouco mais fácil a minha decisão naquele momento, ok? E depois, acima de tudo, é o planear, ok? É eu perceber, ok, eu quero fazer esta mudança, eu já sei à partida que nestas situações eu tenho dificuldade de tomar a decisão e acabo por ir por um caminho que não é aquele que eu quero ir. Então deixa-me preparar para isso, deixa-me planear, deixa-me saber o que é que eu tenho em casa, fazer uma lista de compras adaptada ao meu novo objetivo, né? Ou seja, a partir do momento em que eu começo a fazer esta mudança, não faz sentido eu ir ao supermercado e continuar a comprar todas aquelas coisas que não vão de acordo com o meu objetivo. Então, fazer uma nova lista de compras, ter refeições preparadas, ou mesmo que não seja a refeição toda, ter alguma coisa já preparada, ter os legumes cortados, ter a fruta cortada, ter uma sopa feita para a semana. Portanto, todos estes passos, que podem parecer muito pequenos, vão ajudar imenso a que não haja tanto atrito a que eu tome essas decisões. Ok, boa. E agora exatamente isso. Aquele exemplo que tu deste, agora faz-me recordar exatamente quando eu era mais novo e tinha excesso de peso, que, por exemplo, eu devorava caixas de Choca-Pics, que era uma coisa parva. E uma coisa que acontecia era que a caixa de Choca-Pics estava sempre em cima do balcão. Estava sempre em cima do balcão, portanto não estava no armário guardada, não, estava sempre em cima do balcão. E eu recordo-me perfeitamente de sempre chegar, puma, tirar uma mão e comer, tirar uma mão e comer. E portanto é a tal situação, né? Quanto mais de fácil acesso está no nosso ambiente, mais difícil vai ser nós de facto resistirmos, não é? E portanto é aqui nós aliviarmos isso e portanto esses alimentos que de facto não nos ajudam neste momento, neste processo, guardá-los. Primeiro passo é, acima de tudo, não comprar, como tu estavas a dizer e bem, não é? Portanto, e acho isso é fundamental. Depois, quando, sim, de facto, temos em casa, ok, porque muitas das nossas alunas têm crianças e então gostam de ter também as suas bolachinhas das crianças, o chocolatinho das crianças, e está tudo bem. Mas como é importante também regular a elas a quantidade que nós lhes damos a elas, então também não vamos ter fácil acesso para elas. Se não vamos ter de fácil acesso para elas, vamos colocar lá em cima, lá ao fundo na despensa,
onde de facto elas não têm acesso, mas eu próprio também não fica facilmente de acesso, não é? Portanto, e facilitar o reverso, portanto, facilitar exatamente fruta, coisas cortadas dos legumes, ter coisas já prontas que acabam exatamente por facilitar. Boa. E por exemplo, Ana, que ajustes aqui do ambiente, que como tu estavas a falar há pouco também do ambiente aqui mental e emocional, é que ajudam aqui a manter esta consistência? Olha, a nível emocional, começo pelo básico, mas que é fundamental. Eu ter uma boa rotina de sono. Já é meio caminho andado para as coisas É, correrem muito, muito, muito melhor. verdade. Ajuda imenso na nossa estabilidade emocional ou na nossa instabilidade emocional. Então, priorizar a minha rotina de sono é o primeiro passo e que muitas vezes é desvalorizado. Em segundo lugar, é importante eu ter uns minutinhos do meu dia para descansar, para fazer as coisas que eu gosto, para refletir sobre que fontes de stress é que eu estou a ter na minha vida, o que é que me está a causar preocupação, o que é que eu não estou a gostar ou não me está a fazer sentido. Isto é fundamental porque voltamos ao início. Se a motivação depende dos fatores externos, se eu melhorar os meus fatores externos, eu também já vou estar a melhorar a oscilação da minha motivação. E depois, aqui a nível do ambiente social, pá, se eu quero novos hábitos, a melhor coisa que eu posso fazer é começar a alargar a minha rede social, eu estar mais em grupos, se eu quero correr, estar mais em grupos de pessoas que gostem de correr, se eu quero treinar, então envolver alguém da família ou uma amiga que treine comigo. E nas minhas redes sociais eu consumir conteúdo que vai de encontro a estes meus hábitos. Quanto mais ouvir sobre como facilitar estes hábitos, a importância deles, pequenas estratégias que me vão ajudar a ser consistente, vai ser muito mais fácil. Ainda esta semana eu dizia a uma das nossas meninas e ela percebeu claramente este efeito, porque aquilo que nós fizemos foi uma limpeza nas redes sociais dela, e ela percebe claramente e ela dizia-me: pá, Ana, eu agora acordo e quando vou ao telemóvel está lá alguém a dizer já fui treinar e não me apetece, mas eu penso, se esta pessoa foi treinar, eu também consigo ir treinar. Ou seja, é este o impacto que tem. Então, começar a ter conteúdo nas redes sociais mais alinhado com estes hábitos, ter pessoas que tenham o mesmo estilo de vida que eu quero passar a adotar e ter aqui um cuidado especial com o sono e com a forma como eu regulo as minhas emoções. Só acrescentar aí essa parte de ouvir o nosso podcast. Claro. Não, mas por acaso é uma das coisas que, por exemplo, uma das nossas alunas tem dito várias vezes que a tem ajudado imenso, não é? E aliás, eu acho que ela está a dizer que nós temos 56 episódios ou 52, já não me recordo, e ela está a dizer que já ouviu todos e já começou agora de baixo outra vez para cima a ouvir todos, porque sabe que exatamente que este ambiente a ajuda imenso a tomar boas decisões, não é? Portanto, e essa parte aqui é fundamental. Queria deixar também aqui, acrescentar exatamente aqui também soluções que são, por exemplo, como nós estávamos a falar aqui ao início, de o facto de, por exemplo, uma pessoa não sentir esta motivação para ir treinar, não é? E portanto, quando ela não tem esta motivação para ir treinar, mas se tiver uma estrutura, acaba por ser muito mais fácil. E portanto, se eu tiver horários definidos para eu treinar, torna tudo muito mais simples, não é? Se eu colocar mesmo na minha agenda lá os treinos que eu vou fazer, se eu criar um compromisso com outra pessoa desse treino, por exemplo, ok, olha, eu vou começar a treinar, como tu estavas a falar, arranjar alguém para ir treinar comigo, ok, então olha, vamos treinar todos os dias esta hora, ou vamos fazer esta aula de grupo, ou até mesmo, por exemplo, com um treinador, tal e qual como as nossas meninas têm connosco, não é? Têm exatamente aqueles tempos definidos, vai ajudar imenso a que nós não sejamos reféns desta motivação, não é? A mesma coisa se aplica para deixar também já as roupas de treino preparadas. Aliás, ainda esta segunda-feira estávamos numa Power Talks e uma das dificuldades de uma aluna nossa era exatamente aqui o manter aqui a consistência na parte do treino e a dica que eu lhe estava a dar era, ok, então olha, o que é que ela estava a acontecer? Ela estava a acontecer é que ela tirava e estava sempre a guardar e a tirar as coisas do treino, não é? Portanto, o material de treino que ela tinha, o tapete, etc. E uma das coisas que eu disse foi, não, olha, deixa já tudo montado.
deixa já tudo montado, porque acaba por ser menos esforço mental e menos desculpas que o cérebro arranja para agora ainda tenho que ir tirar as coisas todas, agora ainda tenho que ir buscar os pesos lá acima ao sótão, enquanto vai se dar um grande trabalhão. Pronto, e aí esse exercício, portanto, quanto mais nós facilitarmos e colocarmos exatamente o ambiente, facilita imenso. E depois é do ponto de vista que ela chega à casa, vai à sala e vê que está logo lá ali o material. Lembra-se logo exatamente que tem o treino para fazer, não é? Portanto, e fica visível, não é? No caso, como é a alimentação, não é? Portanto, se eu tiver a fruta ali, fica a fruta visível, eu lembro-me. No caso do treino é também igual. E a mesma coisa funciona, por exemplo, para dar caminhadas. Por exemplo, ter as sapatilhas, como se diz no norte, sapatilhas, o ténis. Ter os ténis sempre, por exemplo, o ténis de treino à porta, ou a roupa do treino já preparada do dia anterior, não é? Portanto, isto tudo acaba por ser moldar aqui o ambiente a nosso favor, para nos facilitar exatamente nestas decisões. E isso é aquilo que nós vemos que acaba por ser fundamental para este sucesso aqui a longo prazo. Só acrescentar um exemplo, porque eu achei super curioso. Acho que foi a Ana também que sugeriu a uma aluna dela, que era uma dificuldade que ela estava a sentir para ir treinar de manhã no frio. E então eu achei genial, porque então o que elas combinaram foi que ela ia dar uma tomada daquelas inteligentes que dá para programar agora aquela se liga, por exemplo, para ligar o aquecedor no momento em que ela tinha que acordar e ir treinar. É genial, porque pronto, aí já foi embora a dificuldade que era o frio no momento de ir treinar. E depois ainda pensa, bem, quer dizer, aquilo está ligado, está a gastar e eu não estou a usar, não é? Portanto, tem que ir. Exatamente. Boa. Muito bem, malandras. Portanto, se tu és uma malandra que está constantemente a lutar contra ti própria e achas que não tens força de vontade ou que precisas de mais motivação e precisas que te passem motivação, tu precisas assim de melhorar o teu ambiente. E isso foi exatamente as dicas que nós demos aqui. Se de facto tu gostaste deste episódio, nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, a única coisa que pedimos é, se gostaste, ajuda-nos a chegar mais longe e partilha com uma amiga. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.